Pai querido, nessa noite nos alegramos, Senhor, porque que privilégio nós temos, Senhor, de falarmos contigo, ó Deus, de poder ouvir a tua palavra mais uma vez, Senhor. Um assunto que nós precisamos aprender o correto, o certo, para não ser ludibriado, enganado pelas pessoas. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso coração. Fala conosco, Pai, através da Bíblia e somente através da Bíblia. Nesse momento, Pai, cada família representada nesse meet, nós clamamos as tuas bênçãos, ó Deus, para cada casal, para cada pessoa. Nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, venha estar sondando o nosso coração. Se no nosso coração, Pai, aninha algum pecado escondido, guardado, nós te pedimos de forma muito pessoal o teu perdão. Nos purifica de todo o pecado, de toda a iniquidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Deixa eu aqui introduzir a nossa aula de hoje de escatologia, certo? Então, a nossa aula de hoje de escatologia, ela tem como objetivo entrar no livro do Apocalipse. Então, nós vamos entrar exatamente no livro de Apocalipse. Porque o capítulo 1 de Apocalipse, certo? E o capítulo 2 e 3, fala do quê? Das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. O capítulo 4 não se fala mais sobre igreja. E o capítulo 5 é quando os selos, o livro é aberto e começa a quebrar os selos pelo poder de Deus. Então, hoje à noite, a gente vai começar a estudar sobre o desenrolar da tribulação, ok? No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, certo? Diz que será este livro selado por dentro e por fora. Diz a Bíblia que esse livro, ele está selado, não só por dentro, mas também por fora. Nós entendemos que a Bíblia, ela deve ser interpretada de forma literal, na literalidade da Bíblia. A Bíblia é literal. Nós já falamos isso nas aulas passadas. Então, a gente crê nisso. Mas o versículo 1 diz assim, olha, acompanhe comigo o versículo, diz o seguinte, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, você acompanha na imagem, né? Um livro selado. E esse livro, ele tem 7 selos. É o que a gente vai entender o que significa esses selos, né? Então, o livro, o rolo, contém o quê? Esse livro, ele contém todos os acontecimentos futuros. Tudo que vai acontecer na história do planeta está registrado nesse livro. Agora, só para a gente ficar bem situado, só inteirado, a pergunta é, onde nós estamos, né? Qual é o nosso estado hoje? Então, a gente está estudando algo que a gente não vai participar. Nós não estamos envolvidos no livro de Apocalipse. No capítulo 5, né, precisamente o 6 até o 19, nós estamos, nesse momento, nos céus. Nós estamos na presença do Senhor, gozando das bodas do Cordeiro. Já passamos pelo tribunal de Cristo, recebemos os nossos galardões, né? Já fomos recompensados. Agora nós estamos no céu, num período de 7 anos, para o casamento do noivo com a noiva.
de Cristo com a sua igreja. Simultaneamente, repito, nós não, o pessoal estará na terra sofrendo a grande tribulação nesse planeta. Outra coisa importante que eu quero pontuar é que o que vai acontecer daqui para frente é bem diferente do que muitos teólogos, muitos pregadores dizem que nós estamos vivendo o livro de Apocalipse. Todas as catástrofes, todos os acontecimentos, eles são diferentes do que está acontecendo hoje no planeta. Então, faça essa analogia, faça essa comparação do que vamos estudar com o século XXI, contradizendo o que muitos pregadores dizem a respeito do Apocalipse. Então, é importante a gente entender isso, ok? Então, o que está escrito no livro é tudo que vai acontecer no futuro, ok? Então, conta tudo que Cristo fará para punir seus inimigos, estabelecer o seu reino, levar ao final vitorioso, com plena realização de todos os propósitos de Deus. A gente sabe muito bem que nenhuma palavra do Senhor ficará sem ser realizada, cumprida, né? Agora, é muito importante nós entendermos ainda, queridos, amados, Daniel 9, 24 ao 27. Por que eu tenho que voltar a esse texto? Porque o texto de Daniel 9, ele é a cronologia da grande tribulação. Para a gente entender Apocalipse, eu preciso entender Daniel 9. Porque Daniel 9 é exatamente Apocalipse, ou a 70ª semana de Daniel. A última semana de Daniel está em Daniel 9, que é exatamente a última semana para completar as 70 semanas de anos de Daniel, que é um total de 490 anos, ok? Então, eu preciso voltar a esse texto para a gente entender algumas coisas importantes, porque Daniel é a chave cronológica para o entendimento de muita profecia. Então, vamos começar vendo o versículo 26 de Daniel, capítulo 9, certo? Então, essa profecia de Daniel, ela fixa uma data. Olha o versículo 26, Daniel 9, diz assim a palavra do Senhor. Depois das 62 semanas, olha bem, será morto ungido. Fala de Cristo, grave bem isso. A gente vai detalhar esse texto, mas vamos ler o versículo 26. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então, da chegada de Jesus como Messias, olha o texto, o que o texto diz? Será morto, né? Olha a sua morte. Será morto o ungido, certo? Seu regresso ao céu, e já não estará. Jesus, aqui data a profecia, versículo 26, as 69 semanas, né? Que será morto o ungido, certo? E ele não estará, ou seja, o seu regresso ao céu. Isso é fato. Isso é inegável. Isso, de fato, aconteceu. Se eu negar a segunda parte de Daniel 9, 24 a 27, eu vou ter que negar essa primeira parte. Eu vou ter que negar a vida de Cristo, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ascensão aos céus, a sua subida aos céus. Então, eu não posso negar isso. Então, logicamente, automaticamente, eu tenho que crer no restante da profecia de Daniel 9, 24 a 27. Então, eu não posso crer numa parte e outra não. Ou eu creio, ou eu não creio. Isso é importante entender isso. Ele vai dizer no versículo também a destruição de Jerusalém pelos romanos. Isso aconteceu nessa primeira parte. Olha aí.
e o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário. Olha a profecia de Daniel 9. Jerusalém foi destruída no ano 70 DC, depois de Cristo, pelos romanos. Isso aconteceu, isso é fato. Então a cidade ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E essa profecia aconteceu em 69 semanas, semana de anos, ou seja, repito, 483 anos. Isto cumpriu-se com exatidão, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. A gente viu no cálculo, certo, das 70 semanas, começando com a ordem do rei Artaxerxes a Neemias para reconstruir Jerusalém. Então a profecia, ela marca uma data a partir daquele princípio ali. A gente já fez o cálculo aqui para você. Aconteceu exatamente Neemias 2, de 1 a 8. 69 semanas de anos já passaram. E a última semana, 7 anos, acreditamos ser os 7 anos de tribulação que é descrito no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o 19. É a última semana para completar as 70 semanas de Daniel. Agora, algumas observações importantes ainda em Daniel 9, do 24 ao 27. Então, quais são as verdades que eu preciso destacar ainda nesse capítulo 9? Primeiro, é que a profecia se refere o quê? Ao seu povo. Essa profecia é uma profecia destinada ao povo de Daniel. Daniel não era gentil, Daniel era judeu. Participava era membro das 12 tribos do filho de Jacó. Então, essa profecia, ela não é destinada para nós, a igreja. Não diz respeito à igreja, mas sim ao Israel. Porque se essa profecia era destinada à igreja, então se a igreja existia no Velho Testamento, era uma igreja, era um corpo sem cabeça. Você já imaginou isso? Um corpo sem cabeça? Tem gente que acredita, né? Tem gente... Não. O cabeça, que é Cristo, ele só veio existir no Novo Testamento. Então, não existia um corpo chamado igreja no Velho. Por isso que é uma profecia destinada não para a igreja, mas para a nação de Israel, o povo de Daniel. Olha o versículo 24. Tua santa cidade. Essa cidade é a cidade do povo de Deus, Jerusalém. Isso diz o versículo 24 de Daniel, capítulo 9. Para quê? Ele vai dizer o quê? Para cessar a transgressão dos judeus, está ali o texto, né? O que significa isso? Por fim, a apostasia dos judeus, que hoje são apóstatas, né? Dá fim os pecados, diz o texto, versículo 24. O que significa isso? Dar fim aos pecados? Significa expiar os pecados ou julgar os pecados de modo definitivo. Expiar é tirar, fazer aquele julgamento definitivo dos pecados da nação de Israel. Expiar a iniquidade. Essa aqui é uma referência à morte de Cristo na cruz, que é a base para o futuro perdão de Israel. Em Zacarias, no capítulo 12, do 9 ao 11, é uma base para dizer que a nação de Israel vai ter seus pecados perdoados, toda a sua iniquidade será perdoada no final da grande tribulação. Nós vimos nas aulas passadas que a nação vai se converter, né? Romanos 11 e 26. Toda a nação se converterá a Cristo, que virá de Sião, os céus, com a igreja, com os santos anjos e com o povo do Velho Testamento em espírito. Esse povo vai receber os seus corpos glorificados, transformados, para que eles pudessem entrar, para que eles vão entrar num período milenar, no milênio. Então é importante entender isso, certo? Então, expiar a iniquidade de quem? Da igreja? Não, da nação de Israel, no final da grande tribulação. Porque essa nação vai ter que
pedir perdão, vai ter que se converter para que essa nação possa entrar no milênio. Vindo da grande tribulação, se converte e entra no milênio. Na segunda vinda de Cristo, Israel o reconhecerá como Messias, admitindo com profunda contrição ter sido ele a quem seus antepassados rejeitaram e transpassaram a Cristo. É importante entender isso. Então, haverá uma contrição, haverá um reconhecimento, haverá um pedido de perdão à nação para com o Messias, certo? Diz o texto, olha o versículo 26, trazer a justiça eterna. O que é isso? Colocar o selo divino, de conformidade com todas as profecias concernentes ao povo judeu e Jerusalém, né? Diz ungir, olha bem essa expressão, ungir com o santo dos santos, a consagração do santo dos santos no templo que vai acontecer no milênio. No milênio, haverá um templo, haverá adoração e haverá sacrifícios. Pastor, como? No milênio haverá um templo? Mas por que um templo? Jesus não já substituiu todo o ritual do Velho Testamento? Todo aquele tabernáculo representava Cristo. Haverá sim. Ezequiel, a gente vai citar os capítulos 38 e 39 de Ezequiel no livro, no período do milênio. Haverá adoração e haverá. Então, esse texto se refere a isso, né? A unir com o santo, ungir com o santo dos santos. Então, haverá um templo no milênio e haverá adoração no milênio por parte da nação de Israel. Estou falando aqui da igreja, mas da nação. A igreja já foi glorificada, mas a nação vai reconstruir esse templo e a gente vai ver isso no futuro. Ele diz no versículo 25, eu falei anterior, versículo 24, não, 26. Agora o 25, ungido. E ele fala príncipe. Então, ungido, versículo 25, e príncipe, se refere à mesma pessoa. Quem? A Cristo. Então, quando você lê o versículo 25 de Daniel 9, ungido e príncipe, faz referência a Cristo. E ele diz, versículo 26, o povo de um príncipe que há de vir. Versículo 26. Esse povo, esse príncipe que há de vir, se refere ao Império Romano, que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. A gente pode ver Mateus 24, 1 e 2. Né? Então, é importante você entender isso. Então, quem destruiu Jerusalém no ano 70 foram os romanos. Por isso que existe muita gente que acredita, né? Eu não sou contra pensar assim, certo? Que o anticristo, ele é romano. Por isso que no passado, muitos professores de profecias, né, de escatologia, associavam os papas com o anticristo. Mas a Bíblia não diz que o papa é o anticristo. A Bíblia diz que o príncipe que há de vir, ele virá de Roma. Não está dizendo que ele vai ser romano. Ele pode estar liderando a Roma, né, com um sentido não político, mas no sentido religiosa, né? Mas muitos acreditam que esse príncipe, ele é romano. Aí diz, olha, versículo 26 e 27, o príncipe que há de vir, e ele se refere à mesma pessoa, o anticristo. Então, alguns acreditam que o anticristo virá de Roma. Há um fundamento porque foram os romanos que destruíram Jerusalém no ano 70. Então, Daniel 9, 24 e agora 25, 26, eles se referem a isso, ok? Versículo 27, ele fala abominação, 27, né? Será a própria imagem do anticristo, que é posta no lugar santo, e que todos serão obrigados a adorar nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. A gente vai ver aqui no futuro que a nação ela vai ser perseguida pelo trio satânico, falso profeta, a besta e o anticristo,
Porque a nação não quer adorar o homem da iniquidade, o anticristo. Ele vai advogar para si adoração. É exatamente que no meio da grande tribulação, aquele pacto, aquela aliança que o anticristo fez com a nação será quebrada. Essa aliança, esse pacto será quebrado. Em vez de proteção à nação, vai perseguir a nação de Israel. Isso é projeto de Deus. Para que no final da grande tribulação, nos 3 anos e meio da grande tribulação, a nação se converta a Cristo no finalzinho da 70ª semana de Daniel. Então, ele não permitirá que os judeus ofereçam sacrifício de costume, porque ele permitiu no começo da grande tribulação, né? Faz parte da aliança. Mas ele não vai permitir isso, né? Ele vai proclamar como sendo o único Deus ali, sendo a pessoa que precisa, que quer ser adorado. Vai advogar para si essa adoração. De versículo 27, isso. Mas eu quero ler alguns textos como base, como fortalecimento da atitude do anticristo para advogar para si a adoração. Certo? Quando fala assim, abominação, faz referência ao anticristo. Repito, vai advogar para si o direito de querer ser adorado. E a nação de Israel não aceita isso. Porque a nação ainda espera o seu Messias. E até aquele momento, a nação acredita que o Messias ainda não veio, ok? Mateus 24:15, Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, e também, segundo Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Vamos ler essas referências. Elas nos dão base sólida para que a gente entenda que o filho da perdição, ele vai advogar para si adoração. Diz assim, Mateus 24:15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Certo? Então, aqui está falando do anticristo, que vai querer ser adorado, já é adorado pelas nações, mas não é adorado pela nação de Israel. Mas vai advogar para si, vai exigir que a nação adore ele, e a nação não vai aceitar essa adoração. Diz Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então, esse anticristo, ele vai querer isso. Então, a gente vê desses textos isso. Mas, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 3 e 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Né? Está falando que a igreja, ele só vai ser revelado, só vai ser declarado quando a igreja subir, né? Mas ele continua. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, que se chama Deus, o objeto de culto, certo? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, certo? Isso na grande tribulação, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai dizer, eu sou Deus, eu quero ser adorado. As nações vão adorar, exceto a nação de Israel. Quando completar esta 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, terá sido realizado o propósito de Deus em Daniel 9:24. Qual é esse propósito? É de lá, fazer cessar a transgressão, trazer a justiça eterna. Então, terá sido cumprido toda a profecia de Daniel 9:24 a 27. Então, a grande tribulação é o cumprimento da profecia de Daniel, que não se cumpriu no tempo. E não é algo espiritual, é literal. A morte do ungido, a ascensão do ungido para os céus, que Cristo, a subida dele, tudo isso é literal. Então, a outra parte de Daniel 9 também é literal e vai se cumprir
na grande tribulação, ok? Então, queria que vocês entendessem em detalhes ainda Daniel 9, 24 ao 27. Então, vamos agora para a parte prática, a ação dessa profecia de Daniel 9, ok? Então, nós vamos começar vendo os primeiros 3 anos e meio da tribulação. A gente sabe que a tribulação é dividida em duas partes, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, né? Lembra da nossa escola. Somos pré-tribulacionistas. A igreja não passará pela grande tribulação. Então, nosso assunto agora vamos falar dos 3 anos e meio, os primeiros e meio da grande tribulação. Não é novidade, isso é fato, que o mundo inteiro está esperando, há uma ânsia, há uma grande expectativa que apareça um homem para resolver todos os problemas do planeta. Nós vamos chamar esse homem de super-homem, né? Alguém que possa trazer ordem ao mundo e paz às ameaças de guerra. Já se fala desse Maitreya, já se fala desse homem que seja ele resolver os problemas políticos, resolver os problemas espirituais, financeiros do planeta. Esse homem que vai chegar com essa promessa é o anticristo. A gente sabe disso, né? Se tal homem se levantasse, não demoraria muito para que todos os homens se pusessem a seus pés. Imagina, você ter alguém que possa resolver todos os problemas do seu país. Imagina, problemas de saúde, político, alguém capaz de unir todas as nações. Então, se chegar esse homem, né, as nações, a política, todas as pessoas irão se curvar diante desse homem. Então, há uma promessa. Já se falam nisso, né? Estão esperando esse homem tal que vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas é exatamente isso que vai acontecer um dia. Isso vai acontecer, né? Diz no livro de Apocalipse, capítulo 6 ao 19, que esse período abrange um período de 7 anos, que é a grande tribulação. Começa com a abertura do primeiro selo, no capítulo 6, 1 e 2, e termina com a segunda vinda de Cristo, no capítulo 19, né? Que é a segunda fase da sua segunda vinda, quando ele vem com a igreja. Então, vamos falar do primeiro selo, certo? Há muita expectativa de associar os selos. A gente vai ver os 7 selos. No último selo, no 7º selo, a gente vai ver 7 trombetas dentro do último selo. E na última trombeta, dentro da última trombeta, veremos 7 taças. Lembrando os irmãos que esses acontecimentos, eles não são simultaneamente, não é algo simultâneo. Cada coisa acontecerá dentro do seu tempo. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, esse é todo o período, lembra do livro aberto. Tudo que vai acontecer no planeta, e nesse período, repito, nós estaremos no céu gozando da presença do Senhor. Então, o primeiro selo, fala aqui de cavalo branco, certo? Olha, o que esse cavalo branco representa? Representa uma paz artificial e temporária. Mas por que é artificial? Por que essa paz é temporária? Então, diz a Bíblia aqui que o Cordeiro, ele abre os selos. O primeiro selo, olha o versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu. Lembra bem, quem abriu? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Cristo. Foi o único digno capaz de abrir os selos. O Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E o 2, versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Opa!
foi dado a ele uma coroa, certo? E ele saiu vencendo e para vencer, certo? É importante isso. Então, existem algumas considerações, algumas coisas importantes que a gente precisa entender a partir do primeiro selo, cavalo branco. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que o anticristo fará o quê? Uma aliança de paz com Israel. Fará um pacto. Haverá uma aliança do anticristo com a nação de Israel. Vamos entender aqui que esse cavaleiro branco aqui não é o cavaleiro branco que vem no final da grande tribulação. Aquele é Cristo. Esse aqui é o anticristo. E veremos o porquê disso. Não confundir. Alguns acham que esse cavalo aqui é Cristo. Não é. Esse aqui é o anticristo, não é Cristo. Mas é interessante que essa aliança que Daniel fala, Daniel 9, 27, diz o quê? Ele fará firme aliança. Olha a profecia de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, por 7 anos. Ele fará uma aliança com a nação por 7 anos. Então, essa aliança é um período de 7 anos, que é o período da grande tribulação. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. É quando ele vai advogar para si o direito de ser adorado. Por isso que essa aliança é quebrada, certo? Israel rejeitou seu verdadeiro rei e agora aceitará um falso Messias. A gente sabe disso, né? Que a nação ele veio para os seus, ele veio para os judeus e os judeus não o aceitaram. João 1:11, né? Então, mas a todos o que aceitaram, então a gente entende isso. E agora vai ser sujeito a adorar o anticristo. Satanás, ele tinha oferecido a Cristo o mesmo reino. O anticristo ofereceu isso à nação e às nações um reino. Esse mesmo reino de coisas materiais foi oferecido ao próprio Cristo. Você conhece bem a história de Mateus capítulo 4, os versos 8 e 9. Diz assim: levou ainda o diabo, se referindo a Cristo, né? O diabo, a um monte muito alto. Levou a Cristo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É muito bom a gente entender aqui, compreender e fazer uma aplicação. Porque há uma teologia que permeia as igrejas. É a teologia da prosperidade. Cuidado, essa teologia não é uma teologia bíblica, não é uma teologia cristã. O diabo está oferecendo riquezas às pessoas para que as pessoas sigam a ele. Cuidado com isso. E a gente entende aqui que o diabo, ele ofereceu a Cristo as riquezas. Jesus não aceitou. Cuidado com esse tipo de oferta. Com oferta de prosperidade financeira, saúde e tal, que as igrejas oferecem. Essa síndrome é uma síndrome do anticristo, porque na grande tribulação ele vai tentar fazer isso. Com nenhuma guerra aberta, é provável que a missão do cavaleiro é obrigar a viver em paz um mundo caracterizado por inquietação e distúrbios, né? Por que tanta inquietação que vai ter na grande tribulação? Um dos fatores que contribuirá para distúrbios será o sumiço repentino de grandes números de pessoas. Então, imagina a gente pensar, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas atualmente, quase. Está beirando a 8 bilhões de seres humanos. Vamos imaginar que um bom grupo dessas pessoas é cristão. Essas pessoas, muitos são crentes. Imagina o sumiço dessas pessoas e Jesus virá num abrir e fechar de olhos, arrebatamento, né? Transladação para os céus. Imagina como é que vai ficar a inquietação das pessoas que não subiram, ficaram perturbadas. Então haverá muito acontecimento,
certo? Então é importante constatar que o cavaleiro montado num cavalo branco aqui, em Apocalipse 6, 1 e 2, não pode ser Cristo. Não podemos confundir o cavaleiro aqui e outro cavaleiro montado no cavalo branco, que encontramos em Apocalipse 19 e 11, né? Onde é claramente Cristo na sua segunda vinda, na segunda fase da sua segunda vinda. Então, são dois personagens diferentes, né? O cavaleiro de Apocalipse 6, 1 e 2, representa a ascensão e a consolidação do poder do anticristo na primeira parte dos 7 anos de tribulação. Então é importante a gente entender isso. Outra verdade que é destacada aqui, na chegada do anticristo para iniciar o seu reino na grande tribulação, é que ele começa, versículo 1 e 2, ele começa usando arco, mas é um arco sem flechas. Interessante isso. Há um arco, versículo 1 e 2, diz o seguinte: vi então, e eis um cavalo branco, o anticristo, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Todo arco precisa de uma flecha. Imagina um arco sem flecha. Como é que ele vai atirar? Vai bater nas pessoas com arco? Não. Na lógica, todo arco tem que ter uma flecha, ou flechas. Mas o arco aqui, que o anticristo está descendo no seu cavalo branco, é um arco sem flecha. Por que um arco sem flecha? Por que ele não vai usar flecha? Aqui indica que o anticristo, ele vai vencer usando meios pacíficos. Ele vai ser um homem diplomático. Ele vai vencer num diálogo, né? No papo. Vencer as pessoas na diplomacia, nos acordos. Vai ser um homem fino no falar. Por isso que alguns pintam no anticristo, né, nos filmes, mas é mais ou menos isso. Porque ele não vai usar força. Ele vai evitar a força militar nesses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Por isso que ele vai usar um arco sem flecha. Simboliza um convencimento, um dialogar com as pessoas, no papo, no diálogo. Vai ser um homem diplomático, eu creio, porque aqui é um arco sem flecha. Diz a Bíblia aqui que sua coroa, olha, ele tem uma coroa. É uma coroa de Estéfanos. Essa palavra grega para coroa aqui. Coroa de vencedor. Preste bem atenção. Ele vem para vencer. Essa coroa é uma coroa de vencedor. A palavra grega aqui não é uma coroa de diadema. Porque a coroa de diadema é a coroa de soberano. E ele não tem. Essa coroa de soberano só tem quem é Cristo. Só Cristo que tem essa coroa. Mas o anticristo não tem. A palavra grega aqui para a coroa dele é Estéfanos, que é uma coroa de vencedor. E não de diadema. Coroa de soberano. Ele não é soberano. Esse título só tem quem é Cristo. O anticristo não tem esse título. E essa paz inicial, no que diz respeito a Israel, será garantida o quê? Pela aliança. Essa aliança, repito, o pacto que ele fará com a nação de Israel. Provavelmente será um pacto de proteção militar. Ou seja, o poder bélico será garantido para com a nação de Israel, que está extremamente vulnerável na grande tribulação. É importante isso. Nós sabemos hoje que a grande nação, né, os Estados Unidos, é uma potência e há uma proteção bélica para com a nação de Israel. Então, Israel está, vamos chamar assim, protegida por Deus, claro, mas também pelos Estados Unidos. Mas essa proteção vai ser tirada, exatamente porque a nação vai aceitar o anticristo no começo da grande tribulação. Então, essa proteção que o anticristo dará à nação é uma proteção militar, onde o anticristo promete defender a nação, caso a nação seja atacada
por qualquer outra potência. Então, o que o anticristo vai dizer? Você tem a minha proteção. Eu vou proteger você com o meu poder bélico, né? Com os meus aliados, né? Com as nações socialistas que estão aliadas ao anticristo na grande tribulação. Então, fique tranquila, nação, que você tem a nossa proteção. Mas também é uma aliança, tem um aspecto religioso, porque, evidentemente, garante aos judeus o direito de reedificação do seu templo e a oferta de sacrifícios, de novo, como na antiguidade. Então, o que o anticristo vai dizer? Pronto, nação, tudo que vocês faziam no Velho Testamento, os sacrifícios no templo, vocês têm agora toda a liberdade para fazer isso. Tem a minha proteção, tanto militar como também a proteção religiosa. Esse resume o nosso primeiro selo, né? Cavalo branco, simbolizando o anticristo. O segundo selo é o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, o que representa? Guerra e derramamento de sangue. Diz os versos 3 e 4, preste bem atenção. Muito derramamento de sangue. É claro que não se compara o derramamento de sangue que vai acontecer no final da grande tribulação, onde as aves, né, os pássaros, são convidados a comerem carne humana. A gente vai falar isso posteriormente. Onde... Oi? Me dá um toque, por favor. Ok. Alguém quer falar? Tiago. Diga, Tiago. Boa noite, pastor. Boa noite. Pastor, só fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que essa geração, pelos acontecimentos que estão surgindo, vai presenciar os crentes, a vinda do Senhor, e os ímpios, a grande tribulação? Obrigado. Se essa geração cristã evangélica vai presenciar tudo isso? Pelos acontecimentos que estão... Será que vai essa geração? Porque muitas pessoas falam assim, já tem 2000 anos, que nada está acontecendo, que está falando que o Senhor vai voltar e nada, mas tudo que está acontecendo, as guerras, os acordos que estão acontecendo, aí, moedas únicas, será que já está apontando para a vinda do Senhor Jesus? Cada geração que passa, ela fica mais próxima da vinda de Cristo, né? A geração de Paulo, o primeiro século, já esperava essa volta iminente de Cristo. Ele já tinha essa expectativa que Cristo voltaria, certo? Passou aquela primeira geração e vieram outras gerações, mas com a mesma expectativa. Agora, vamos lembrar bem que 1000 anos é como fosse um dia para Deus, um dia para Deus é como fosse 1000 anos, diz Pedro, certo? Agora, eu acredito, irmão Tiago, que essa geração está muito mais próxima de ver esse arrebatamento, que será no piscar de olhos, né? Eu creio que essa geração está mais perto de subir do que as gerações futuras. Por quê? Pelos acontecimentos no mundo todo, né? Como eu disse nas aulas passadas, todos esses acontecimentos, como a ideia de uma só moeda, né? Já se fala disso, né? Com o novo governo aí do Brasil e outros governos paralelos, né? Que são socialistas, já falam de uma só moeda. Inteligência artificial, né? Alguns dizem que a marca da besta é o chip subcutâneo, já estão fazendo os testes. Eu acredito que tudo isso é a preparação, repito, para o palco, para a vinda do anticristo, certo? Nós sabemos, eu creio piamente, que a igreja vai ser arrebatada antes. Alguns acham que tudo isso, certo, já é a grande tribulação.
já é a 70ª semana de Daniel. Creio que não. Porque a gente vai ver aqui, certo? Por mais que tenha grandes catástrofes no mundo todo, grandes acontecimentos, mas não é nem a sombra do que vai acontecer no futuro. Mas eu acredito que Cristo, ele está às portas. A gente falou nas aulas passadas, sinais da segunda vinda de Cristo. Nós temos no mundo, irmão, mais ou menos 203 países no mundo todo, né? Contando todos os países, parece que cada ano formam vários países. Mas nós temos atualmente de 203 a 205 países no planeta. Quando a gente pesquisa do retorno dos judeus à sua terra natal, Jerusalém, mais ou menos de 178 países já voltaram judeus. Isso é profecia de Isaías, de que quando o povo estivesse voltando dos 4 cantos do planeta, era um sinal da segunda vinda de Cristo. Eu creio que Cristo ainda pode voltar nessa geração. Mas como a Bíblia diz que a gente não sabe nem data, nem hora, nem dia, né? Ele virá como ladrão, ele virá no piscar e abrir de olhos, certo? Então a gente apenas tem essa expectativa, e isso nos leva a ter uma vida de santidade, claro, né? É isso que escatologia nos leva, mas eu acredito que o que está acontecendo e os acontecimentos, eles ficaram muito mais perto do palco sendo preparado, como fosse a última peça sendo preparada, ficar tão perto, e é exatamente nesse momento que Cristo vem buscar a sua igreja. Haverá perseguições, haverá morte e tudo. E alguém diz, nós estamos na grande tribulação. Nós não estamos. E nós não estamos, grave bem, Mateus 24, nós não estamos nos princípios das dores. O princípio das dores é a grande tribulação. É a 70ª semana de Daniel. Porque a Mateus 24 e 25 são capítulos proféticos que faz referência à grande tribulação. E vamos tratar desses capítulos aqui, certo? Mas eu acredito, irmão, que estamos sim, estamos bem perto de sermos arrebatados, né? A gente não sabe o dia nem a hora, mas eu acredito que Cristo está perto de voltar, sim. Amém? Amém. Ok. Obrigado. No segundo selo, a gente vai ver aqui o cavalo vermelho, né? E aqui simboliza esse cavalo vermelho, guerra e derramamento de sangue. Aí você diz, pastor, está acontecendo tudo isso. Sempre aconteceu, irmãos. Mas não nessa intensidade, nessa escala tão intensa que vai acontecer na grande tribulação, certo? Olha o versículo 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado que uma grande espada. Então, a paz do anticristo dura pouco. Ele começa prometendo paz. Por isso que alguns dizem que os 30 anos primeiros não é grande tribulação, porque ele promete paz, mas o versículo 4 diz o quê? Olha aí. Tira a paz da terra, olha as expressões. Homens se matando uns aos outros, e ele fala de espada. Então isso aqui não é paz, isso aqui é guerra, isso aqui é luta, isso aqui é morte, isso aqui é perseguição. Então o programa de paz do anticristo, ele falha. Ele tentou produzir o quê? O seu próprio milênio. Eu vim aqui com grandes promessas. Eu estou prometendo paz a todas as nações. Não haverá paz. É uma paz mentirosa. É uma paz artificial. Porque só Cristo pode produzir uma paz plena e perfeita. E essa paz plena e perfeita não acontece hoje. Hoje acontece a paz no nosso interior, no nosso coração. Mas essa paz plena, literalmente, vai acontecer no planeta, mas só no milênio. E o anticristo não pode, e ele não vai fazer essa paz na grande tribulação. Diz a Bíblia que o anticristo fará muitas transgressões. E qual é o resultado? O resultado será
a atividade do cavalo vermelho, tirando paz da terra e iniciando guerra. Mas haverá paz em Israel. E voltarão a Jerusalém milhares dos judeus. Os judeus já voltam hoje. Mas no milênio, na grande tribulação melhor, os judeus estarão voltando completamente, porque vai ter a liberdade de oferecer sacrifícios no templo reconstruído no milênio, na grande tribulação, permitido pelo anticristo. Diz a Bíblia em Jeremias 30, versículo 3, fala sobre isso. Diz assim, ó, porque eis que vem dias, na grande tribulação, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Então, os judeus estarão voltando e essa paz será uma paz apenas na nação de Israel, por causa do pacto, por causa da aliança que o anticristo fará com a nação de Israel, certo? Quando a gente pesquisa sobre os selos, amados, há tantas especulações, há tantas coisas que não há uma sintonia com os comentaristas fundamentalistas, né? Pregadores de renomes como John MacArthur, Don Stott, e tantos outros expoentes da fé cristã. Eu prefiro ficar com esses pensamentos sobre os selos. Por isso que a gente sintetiza o que o selo diz. Alguém pode associar com hoje. Pastor, isso está acontecendo isso. Opa, eu não vou além do que a Bíblia não diz. Então, eu fico a minha responsabilidade de pregar somente, tão somente, aquilo que a palavra de Deus diz. Se alguém quer ultrapassar, fica à vontade. Eu prefiro ficar apenas com o que a Bíblia diz, do que vai acontecer na grande tribulação. O terceiro selo é o cavalo preto. Então, esse cavalo preto simboliza o que na grande tribulação? Fome, falta de alimentos, carestia, comida racionada. Pastor, a gente vê isso hoje. Repito, irmãos, não na escala e nem na intensidade da grande tribulação. Porque isso você vê hoje localizado, né? A gente vê isso em Cuba, a gente vê isso na África, mas não no sentido mundial. Tudo isso vai acontecer. Fome, carestia, falta de alimento, comida racionada, isso a gente vai ver no sentido mundial. Hoje a gente não vê isso mundialmente falando. Há locais. Mas, por exemplo, aqui em Nova Petrópolis, não temos isso. Eu jantei, né? Ainda não, né? Mas a gente pegou um lanche, a gente vai ao mercado e pode comprar à vontade. Então, por enquanto, não, certo? Mas o texto diz o quê? Apocalipse 6, 5 e 6. Diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro o ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso? Fome é uma das consequências naturais da guerra. Plantações são destruídas. Isso vai acontecer na grande tribulação, de forma intensa, de forma mundial. Os fazendeiros e agricultores deixam de plantar para o quê? Para guerrear. Vai guerrear, vai ter luta, vai ter guerra. Então, eu não vou ter tempo para o quê? Para plantar. O sistema de transporte e abastecimento de alimentos se tornou o quê? Extremamente difícil. Então, é uma cadeia. Uma coisa leva a outra. Carestia. Pastor, tem muita carestia. Mas ainda não, queridos. Não na intensidade da grande tribulação. Alimentos de primeira necessidade ficaram tão caros que ficaram fora do alcance do pobre. Quais são esses alimentos? Farinha de trigo, pão, né? Essas coisas que o pobre pode comer, né? Agora, alimento de luxo, azeite, vinho, né? Continuam em abundância, mas somente os ricos podem o quê? Comprar. Então haverá grande carestia. Fome causa desespero e causa revolta. Uma pessoa com fome, querendo comer,
se você nunca passou fome, não queira passar fome. Porque uma pessoa com fome, querendo comer e não tem comida, ele entra em desespero. É exatamente isso que você vê na imagem que vai acontecer na grande tribulação. Pessoas desnutridas são facilmente atacadas e vencidas por doenças produzindo morte. Hoje a gente vê isso em muitos países da África, em outros países, mas é uma escala local, certo? Países do primeiro mundo, né, ajudam, mas isso vai acontecer na grande tribulação de forma intensa e de forma geral. Esse é o que a gente pode entender no terceiro selo. O quarto selo é o cavalo amarelo. E representa o quê? Anemia, doenças e epidemia e morte. Pastor, nós estamos numa pandemia ainda. Ainda não, né? Terminou a pandemia, né, Sulamita? Bom, olha aqui o Covid. Então, muitos podem associar essa pandemia com uma grande tribulação. Não. Essa epidemia, doenças que vai acontecer na grande tribulação é bem diferente do que acontece hoje. Já praticamente todo mundo curado, né? Quem teve Covid já passou, estamos muito tranquilos. Na grande tribulação, a intensidade vai ser numa escala maior e vai ser aumentando cada vez mais essas doenças na grande tribulação com a chegada do cavalo amarelo. O texto diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dado a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Além de matar pela fome, o que o versículo 8 diz? Versículo 8. Ele menciona o quê? As feras da terra. Olha, feras. Os animais e feras do mundo ficarão famintos e, sobremodo, ferozes, atacando os moradores da terra. Hoje atacam, mas haverá uma escala de ataque muito maior. Devemos pensar também, amados, não apenas no tigre, no leão, no leopardo, esses animais da África ferozes, mas vamos pensar em animais domésticos, como gato, como cachorro. Imagina esses animais famintos, porque não vai ter nada para comer. Então esses animais vão atacar os seres humanos. Imagina um animal que está querendo comer, ele vai atacar as pessoas. Então, além de matar pela fome, mencionam também as feras da terra, né? Os animais e feras do mundo ficarão famintos, né? Repensar nisso, certo? Pensar também nos animais domésticos, como cachorro e a faminto. Até ratos podem multiplicar, tanto que matam em massa, trazendo mortes e epidemias. Então, é um ajuntamento de animais domésticos com feras que estarão atacando as pessoas na grande tribulação. É o que diz o cavalo aqui. E a mortandade é tão grande que diz a Bíblia que morre uma quarta parte da terra. A morte vem acompanhada pelo Hades ou o inferno. Então a morte vai caçar as pessoas. A morte física não é o fim da existência. Nós sabemos que existe a morte eterna, o agonizar nas profundezas do inferno. O ser humano, ele tem alma eterna, que vai continuar ou no inferno ou no céu. Vai depender da sua decisão. E nós sabemos disso, que na grande tribulação haverá convertidos, pessoas salvas, né? Tanto judeus como também gentios. A sepultura, recebe os mortos, os corpos, mas o Hades recebe as almas. Ok? O quinto selo, aqui trata, no capítulo 6, do 9 ao 11, preste bem atenção, isso é importante. Ele vai tratar as almas debaixo do altar do céu. Ele diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, olha bem, no céu. A gente está sendo transferido da terra para o céu agora. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aqueles que não aceitaram a marca da besta. Foram perseguidos pelo anticristo e toda a sua gangue.
Esses foram mortos, né? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz. Eles morreram por causa do testemunho e eles clamaram nos céus com grande voz. O que eles diziam? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então a Bíblia diz o quê? Que esses crentes, esses convertidos, foram mortos. Nós sabemos que eles serão ressuscitados no final da grande tribulação. Mas eles foram mortos. Por quê? Por causa do testemunho da palavra. Os primeiros 4 selos aqui que nós trabalhamos tratam de acontecimento na terra. O 5º selo não olha para a terra, mas ele olha para o céu. São aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Durante os selos que antecedem o 5º, vimos que milhares de pessoas morreram como resultado de guerras, fomes, doenças, animais ferozes, etc. No 5º selo é diferente. No 5º selo, pela primeira vez, estamos informados que muitos também estão morrendo como mártires. Assim como Estevão, o primeiro mártir da igreja. Aqui também mostra crentes que morreram como mártires, por causa da fé deles. Eles estão aqui no céu clamando por justiça. Isso indica que algumas pessoas creem em Cristo depois do arrebatamento e por causa de sua fé são mortos. São pessoas que certamente foram predestinadas para a eternidade. E essas pessoas predestinadas ainda vão se converter na grande tribulação, que as suas almas estarão debaixo do altar clamando por justiça. Diz Apocalipse, capítulo 7, os versos 9, 14 e 15. Vai explicar quem são essas pessoas salvas da tribulação. Quem são elas? Olha aí. Depois dessas coisas, vi, e esse grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha que coisa. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Pronto, grande tribulação, morreram. São estes, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, um grande número desses são mortos pelos inimigos de Cristo na grande tribulação. Isso explica as almas debaixo do altar no céu. É importante entender isso. Olha, a gente pode... Tem N doutrinas que a gente pode declarar aqui. Primeiro, não existe o sono da alma. Eles não estavam dormindo. Eles morreram e foram para onde? Para o céu. Paulo disse o quê? Ausente do corpo, presente com o Senhor. De igual modo hoje, quando o crente morre, o corpo volta ao pó, porque do pó ele veio. Mas a alma dessa pessoa vai para a presença do Senhor, não fica dormindo na sepultura. Quem fica lá é o corpo, mas a alma... Então aqui a gente vê que essas pessoas, as almas debaixo do altar, né, explica que essas pessoas estão clamando, estão nos céus e clamando por justiça. Então a vingança reivindicada pelas almas debaixo do altar não é uma vingança pessoal, mas uma vingança divina executada pelo próprio Deus. E a gente sabe que Deus vai se vingar. A gente vê no final da grande tribulação que ele vai esmagar, matar essas pessoas com o sopro da sua boca.
Haverá vingança, sim, né? Essa vingança final não será consumada totalmente até que se complete o número dos que ainda vão morrer como mártires. Jesus, olha, espera um pouquinho. Vai acontecer exatamente isso, né? Mas num tempo determinado por Deus, porque ainda pessoas vão morrer por causa da sua fé. Então a gente entende isso aqui, que haverá convertidos, sim. Pessoas que não vão se curvar diante do anticristo. Serão mortas, facilmente serão mortas, e vão para o céu, estão clamando por justiça. O último selo, não o último selo de hoje, o último selo é o sétimo selo, né? Mas eu quero ficar só até o sétimo selo hoje. O sétimo selo diz o quê? Sinais do céu, sol, lua, estrelas, terremotos na terra. Numa intensidade que a gente nem vai ter ideia, porque nós não estamos aqui. Mas vai acontecer tudo isso na grande tribulação. Olha o texto, do 12 ao 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. A gente vê hoje caindo em toda a terra? Não. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha que coisa. Então, os acontecimentos antes disto, os selos de 1 a 5, podiam ser atribuídos pelos incrédulos às causas naturais. Não está acontecendo porque isso é natural. Tem que acontecer, né? O mundo sempre teve mudanças climáticas. Isso é natural. Ou consequência das ações dos homens. Sempre houve fome e doença. Porém, com os espantosos acontecimentos do sexto selo, os incrédulos têm que reconhecer que essas coisas ela vêm da ira do Cordeiro. Eles reconhecem isso, que até então tudo era natural, mas agora não. É a mão de Deus que cai, a sua ira sobre os seres humanos. Então o terror toma conta dos corações, dos grandes e dos pequenos, né? Dos maiorais, daqueles que são menos, daqueles que são mais, cai sobre todos. Procuram se esconder quando devia se arrepender. Estão se escondendo, né? E a ira derramada vem do Cordeiro e também do Pai, aquele que se assenta no trono. A gente sabe que a grande tribulação é a ira de Deus sobre o mundo. Nós sabemos que Deus age hoje, mas, repito, não na intensidade e na grandeza dos acontecimentos na grande tribulação. Na próxima semana, nós veremos o meio da grande tribulação, certo? A gente terminou o sexto selo e a gente vai ver os acontecimentos a partir dos 3 anos e meio agora. Então, no meio da tribulação, temos muitos acontecimentos. Acontecendo a profecia de Daniel 9 e 27, certo? Então, isso nós teremos na próxima aula, na próxima semana.